Evangelho de Mateus, capítulo 8, faremos a leitura dos versos 1 ao verso 17. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e digo a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Quero convidar também a amada congregação para a leitura do profeta Isaías, capítulo 53, versos 4 a 6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. E ainda convido a amada congregação para apenas um versículo mais. O próprio profeta Isaías, capítulo 66, verso 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Até aqui, vamos fazer uma breve oração. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, nossa cura. Vinde para serdes curado. Ouve para terdes vida. O texto de Mateus que nós lemos vem imediatamente após Jesus ter encerrado o seu famoso Sermão do Monte. Nesse sermão, entre outros maravilhosos ensinos,
Cristo nos revela algo incrível. Me refiro ao Sermão do Monte. Ele nos mostra como receber o favor do Deus do universo. Quero convidar os amados irmãos a voltarmos ali em Mateus. Vamos voltar em Mateus 8, mas vamos dar uma verificada aqui em Mateus 7. No Sermão do Monte do Senhor Jesus, apenas um versículo. Mateus capítulo 7, verso 7. Jesus nos revela: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pede, pois o que pede, recebe. Bate a porta, pois ao que bate, a porta se lhe abrirá. Busque, pois o que busca, encontra. Disse o Senhor Jesus no seu Sermão do Monte. Parece que Jesus, logo em seguida, mostra na prática essas três realidades espirituais. Veja, nesse texto que nós lemos, do começo do capítulo 8 até o verso 17. Veja aqui no verso 2, ele atende ao que pede. Veja aqui, eis que um leproso, Mateus 8, 2. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Este homem, este pedido não veio de alguém influente, não veio de alguém abastado ou de alguém que tinha uma boa situação familiar ou social, mas veio de um miserável, veio de um rejeitado, veio de um homem que vivia marginalizado, provavelmente um esmoler, porque a pessoa, quando tinha essa doença da lepra, ela era totalmente marginalizada, ela não podia mais ficar na sociedade, ela não podia mais ficar junto com a família, nem junto com os amigos, ela não podia sair para fazer suas compras, ela não podia trabalhar, ela não podia ir ao campo cuidar da terra, ela tinha que ficar num lugar bem afastado da cidade. Então esse pedido, ele veio de alguém que estava totalmente marginalizado, alguém que aos olhos humanos já havia perdido tudo, alguém que ninguém dava esperança ou expectativa, ou esperasse que a situação daquela pessoa se revertesse. Alguém que já estava esquecido, mesmo em vida. Mas veja o que nós lemos em Isaías 66, verso 2. O homem para quem olharei é este, o aflito. A lepra não era apenas uma doença física, mas emocional. Quem portava essa doença se via privado de sua casa, do convívio de seus amigos, afastado da sua vida, privado dos seus entes queridos, evitado pelas pessoas. Ninguém queria sequer aproximar-se de alguém assim. Esta lepra era diferente dessa doença que existe hoje, que chamamos hanseníase, né? Mas era a lepra no seu momento mais feroz, no seu estágio mais feroz de doença, mais agressiva, onde a pessoa ia decompondo em vida, sua carne ia simplesmente decompondo e caindo. E era altamente contagiosa. A pessoa sofria a rejeição das pessoas, porque, primeiro, que todos tinham medo de ser contagiados com aquela doença. Segundo, porque causava repulsa nas pessoas, verem pessoas que pedaços de sua carne estavam se decompondo e simplesmente caindo no chão. Era muito comum, eles andavam cheios de ataduras, né? Somente aqueles que ainda tinham alguma coisa nos olhos, somente os olhos para fora. E além de tudo isto, com aquela carne decompondo, obviamente, falamos com respeito e tristeza, né? Obviamente aquelas pessoas produziam um mau odor também. Então, se existe uma figura de alguém aflito, esse é o modelo. Alguém que estava fisicamente condenado, que causava repulsa nos outros e que era totalmente abandonado por todos.
e que emocionalmente não tinha mais expectativas de vida, não tinha esperanças de melhora. Este é o quadro deste homem aflito, que chegou a Jesus com fé, reconhecendo e disse: Senhor, se queres, pode curar-me. E Jesus disse: eu quero curar. E por que Jesus disse: eu quero curar? Porque todo o que pede, recebe. Todo o que pede, recebe. Não há necessidade que possa permanecer em pé diante de um pedido de alguém que teme a Deus, de alguém que reconheça a divindade de Cristo, de alguém que professe a fé em Cristo. Não há necessidade que possa manter-se em pé sem os cuidados de Cristo, sem uma resposta amorosa, confortadora e consoladora de Cristo. Senhor, se queres, pode limpar-me desse problema emocional, pode curar-me desse problema emocional que está me afligindo e me devastando totalmente. A resposta do Senhor será: eu quero. Porque eis o homem para quem Deus olha, o aflito. A palavra de Deus diz: a aflição pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Essa noite pode representar um longo tempo na vida de uma pessoa, mas a alegria virá, porque ele responderá. Todo aquele que pede, recebe. Essa é a palavra de Cristo no seu Sermão do Monte. Todo aquele que com fé, com submissão, com respeito, com busca, se preocupa em reconhecer a divindade de Cristo, não somente da boca para fora, mas totalmente, essa pessoa, essa necessidade vai ser suprida. E então, este homem disse: se queres, e Cristo respondeu: quero. Essa é a resposta de Cristo para os aflitos que a ele se submetem. Se alguns dos irmãos, irmãs, amigos, alguém que esteja assistindo, já foi livre de alguma aflição por Cristo, já pediu a Cristo que livrasse de uma tremenda aflição que estava provocando um desmonte na sua alma, na sua afetividade, no seu conjunto moral, emocional. Se você estava sendo devastado por alguma aflição e você buscou a Cristo, pediu a Ele e Ele te curou, mostre-se ao sacerdote e faça a tua oferta, pois o povo terá como testemunho sua gratidão a Deus pelo grande feito de livramento que Deus fez por você. Responda com gratidão a Deus por tudo que Ele já te livrou. Tem uma aplicação aqui. Quando nós éramos leprosos espirituais, a lepra, ela era considerada pecado. Havia uma crença naquela época que as pessoas que... Isso é uma crença que eles tinham, né? Não é o ensino bíblico. Mas ela era considerada pecado. Havia uma crença que as pessoas que eram contagiadas com essa doença porque haviam pecado gravemente, né? E é por isso que existe essa lei: mostra-se ao sacerdote e mostra a sua oferta. Fala assim: olha, Deus me livrou. Quando nós éramos leprosos espirituais, carentes da graça de Deus, Ele nos vivificou. E o maior milagre de todos aconteceu em nossa vida, que Ele nos vivificou espiritualmente e pudemos ser alcançados pela graça. Também, Mateus aqui no capítulo 8, do verso 5 ao 8, Ele abre ao que lhe bate a porta. Veja aqui a partir do verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhes um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Jesus aqui, Ele abre ao que lhe bate a porta.
Ao contrário do homem marginalizado que pediu cura para si, este centurião, ele que implora aqui, que bate a porta de Cristo, era um homem com autoridade. Não era alguém que estava marginalizado. Era alguém que era respeitado socialmente. Era alguém até, irmãos, que as pessoas temiam, porque ele era um centurião da corte romana, da guarda romana. E ele tinha, cada centurião, ele era um comandante que tinha que se reportar a ele 100 soldados. Então ele tinha 100 soldados que deveriam obedecer às suas ordens. Cada centurião era comandante de 100 soldados. Além disso, o centurião ele tinha uma elevação social, né? Até financeiramente, e também pelo prestígio de autoridade. Tinha muitos servos, muitos criados na sua casa, né? Tinha uma boa condição de vida. O Império Romano favorecia muito pessoas que serviam ao Império, serviam ao imperador e tal. E o centurião era um cargo de confiança, porque imagina você deixar 100 soldados fiéis, subordinados à ordem de um homem apenas. E o que esse homem ordenasse, esses soldados tinham que fazer, né? Por isso que ele fala para Cristo: eu também tenho autoridade, se eu mando um ir lá, ele vai, se eu mando outro voltar para cá, ele volta. Eles têm que fazer isso. Ele reconheceu essa autoridade de Cristo. Se o Senhor mandar cura, vai ter que ser curado, porque nada nem ninguém pode impedir a sua palavra, né? Então este homem, ao contrário daquele leproso, era um homem com autoridade, que veio bater a porta de Cristo, pois estava abatido. Mas ele não estava abatido ao ver a sua própria situação como leproso. Ele estava abatido ao ver a situação de uma outra pessoa. E era um dos seus criados. E ele, então, de forma legítima, ele vem bater a porta de Cristo. E eu quero relembrar novamente Isaías 66, 2. O homem para quem olharei é este, o abatido. Este homem, com toda aquela autoridade que tinha, com toda aquela posição social, ele podia simplesmente trocar de servo, de criado. Esse criado dele estava paralítico, jazendo em cama, padecendo, né, de algum tipo de enfermidade em cama, e ele simplesmente estava abatido por causa de uma outra pessoa. E ele foi bater a porta de Cristo. Irmãos, este bater na porta é de forma legítima. E Cristo reconhece a legitimidade. Como Cristo reconhece o sofrimento do aflito que professa a fé nele. Se queres, pode limpar-me. Se queres, primeiro precisa ver se é a tua vontade que me cure dessa lepra. Se queres, pode curar. Primeiro, eu preciso saber se é a tua vontade. Segundo, eu sei que se for a tua vontade, o Senhor pode me curar. Não há dúvida em mim disso. Esse é um pedido legítimo. Este centurião, ele também vai de forma legítima, porque ele estava abatido. Eis o homem para quem olharei, é o aflito, é o abatido. E ele estava abatido de forma legítima, porque ele estava compadecido. Irmãos, compaixão é um dos elementos da fé em Deus. Deus, ele é compassivo, Deus tem compaixão de nós. O próprio Senhor Jesus Cristo, ao ver uma multidão perdida, subordinada a diversas crenças e superstições, andando no escuro, sem saber para onde ia, se compadeceu dessas pessoas e viu elas como ovelhas que não têm pastor. Não havia ninguém que as instruísse no caminho, que desse um alimento sadio para suas almas, para suas vidas. E essas pessoas estavam perdidas de crença em crença, e de um lado para o outro, sem saber aonde iam, totalmente perdidas. O próprio Cristo teve compaixão dessas pessoas. Este homem, que era um homem também de autoridade, ele podia simplesmente trocar de criado. Ele podia comprar uma cesta básica, dar para a família do criado e falar: infelizmente, vou ter que pôr outro no seu lugar. Não é assim, irmãos? Não aconteceria isso em muitas empresas hoje, no nosso dia a dia? Seria assim. Mas ele se compadece deste homem, desse criado, dessa pessoa que não poderia retribuir-lhe nada.
Esse homem, ele já era criado dele, né? E ainda paralítico, ele já não ia poder retribuir em nada agora. Uma doença havia deixado paralítico, né? Mas ele vai buscar a Cristo, ele vai bater na porta de Cristo, porque ele estava abatido, porque ele se compadeceu da situação daquele rapaz. Ele se compadeceu daquilo. Irmãos, não existe cristianismo sem amor, não existe cristianismo sem se importar, não existe, irmãos, não existe, não podemos entrar nessa massa manipuladora em que até muitas igrejas e muitos pastores estão fazendo tudo mecanicamente sem amor, sem cuidado, sem se importar com as coisas, sem zelo, sem diligência, sem compaixão. Uma coisa fria, mecânica, uma religiosidade sem fundamento. Não, irmãos, nós dizemos não a isso. Nós somos fracos e praticamente não podemos fazer nada, não temos recursos para nada. Mas Deus é poderoso e grande. E se nós nos compadecermos de pessoas e apresentarmos essas pessoas diante de Deus, se nós formos lá com reverência, com humildade, bater nas portas de Deus, Senhor, tal pessoa, eu estou muito abatido, porque eu estou sentindo a dor daquela pessoa. Aquela pessoa está precisando, Senhor, ela não tem recurso, ela não pode te oferecer nada, ela não pode oferecer nada a ninguém. Mas ela é um ser humano como eu. Então, o que esse centurião fez, bater nessa porta, na porta verdadeira, foi de fato um pedido legítimo. Agora veja como ele bate na porta. Ele não bate de forma simplista, não com pressa de sair de Deus, de sair da presença de Cristo. Ele conversa com Cristo. Ele chega ali, olha só, se você passar alguns minutos olhando esse texto aqui, você pega algumas sutilezas, né? Você vê que Cristo falou, eu vou lá curar. Cristo falou imediatamente. Oh, Senhor, estou compadecido aqui do meu servo, está paralítico em cama, eu vou lá curar ele. Pronto, Cristo já deu a palavra, irmãos. Ele já obteve o que ele queria. Ele já obteve a resposta positiva. Mas ele continua ali conversando com Cristo. Ele exalta Cristo, ele fala, não, eu não sou digno. Olha, eu que sou um homem cheio de autoridade neste mundo. Tenho 100 soldados ao meu dispor. Qualquer coisa que eu ordenar para eles, eles têm que fazer. O Império Romano me concede isso. E eles sabem disso. Então eles têm que me obedecer. Eles vão me obedecer, seja o que for que eu mandar eles fazerem. Eu tenho total autoridade sobre 100 homens. Além disso, tenho vários escravos, vários criados, servos. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno. Então, mas eu creio no seu poder, porque o Senhor é muito mais poderoso do que eu. Eu tenho que enviar os soldados. Se o Senhor enviar uma palavra, a situação é feita. Tem pessoas, irmãos, que têm pressa de saírem da porta de Deus. Elas batem na porta, mas não insistem. Não ficam insistindo, não ficam conversando, não ficam se mantendo em comunhão com Deus. Deus pode dar a palavra de solução imediatamente, mas muitas vezes Deus sabe que assim que der a palavra, essa pessoa vai abandonar a porta. Ela vai abandonar aquela porta. O próprio Jesus fala isso. Alguns me seguem só porque eu dei pão para eles comerem. Algumas pessoas são como aquelas crianças que tocam uma campainha e saem correndo antes que o dono da casa abra a porta. Algumas pessoas são exatamente assim diante de Deus. Batem na porta de Deus e saem correndo. Não vem a hora que o culto acabe, não vem a hora que o sermão termine, não vem a hora que estejam de férias, não vem a hora que... Irmãos, nós precisamos de comunhão. Ele é o Rei do universo, o dono da vida, aquele que apaga os nossos pecados, aquele que cura as nossas dores, aquele que está presente nas nossas angústias, conforme diz o Salmo 91, verso 15. Aquele que nos criou para a glória do nome dEle. Nós fomos criados para glorificar o nome dEle.
Nós não fomos criados para termos saúde, para sermos felizes, para sermos bem-sucedidos, para usufruirmos de todas as coisas que o mundo nos oferece. Nós podemos usufruir de tudo que é lícito. Ele nos concede isso, Ele nos abençoa de diversas formas. Podemos nos distrair, podemos comer bem, beber bem, estarmos felizes. Podemos fazer isso, mas nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós não podemos perder de vista a razão da nossa existência. Não podemos perder de vista isso. E quando nós somos salvos e alcançados pela graça, olha só, irmãos, Deus, Ele nos promete um porvir maravilhoso. Um lugar sem dores, sem choro, sem lágrima, sem nada disso. Por que quando nós somos alcançados pela graça e que nós já estamos salvos, eficazmente salvos, eficientemente salvos por Cristo, não vamos mais deixar de ser salvos, já estamos salvos. Por que Ele não nos leva para esse lugar que Ele preparou para nós? Porque nós somos salvos para servir, porque é através de nós que os aflitos e os abatidos do mundo vão receber a palavra do Evangelho, que a graça vai ser estendida, é através de nós que vamos prestar serviços a Ele. Nós fomos salvos para servir. Então este homem, ele mostra uma compaixão incrível. Alguns não querem permanecer na presença de Cristo como este homem faz. Alguns fazem orações de súplicas em poucos minutos. Outros têm pressa, como eu disse, que o culto acabe. Outros não querem perder seu precioso tempo expondo a sua fé a Cristo, ou expondo a sua vida a Cristo, nem mesmo expondo os seus problemas que desejam ser resolvidos a Cristo. Qual é o cristão que nunca ouviu isto? Olha, quando você convida alguém, vamos lá na igreja, vamos lá cultuar a Deus comigo, vamos lá na minha igreja. O pessoal fala assim, ir lá cultuar a Deus eu não vou não, mas pede a Ele por mim, ora por mim. Quem é o cristão que nunca ouviu isso? Eu não vou não, na igreja eu não vou não, mas faz uma oração lá por mim, pede a Ele por mim. Não é assim? Então, irmãos, muitas pessoas têm pressa, não querem contato com Deus. Mas não é assim a igreja. Não é assim o povo de Deus. Não é assim aquele para quem Deus olha. Não é assim aquele que vai receber os benefícios que Jesus falou no Sermão do Monte. Quem pede recebe, quem bate se lhe abre e quem busca encontra. Não é esse perfil. Não é esse perfil do homem que está no Salmo 15, que vai herdar o reino dos céus. Não é esse perfil. Isso é frieza para com o nosso Deus. Isso não é gratidão. Isso é frieza para com o nosso Deus. Isso é negligência para com o nosso Deus. Isso não é amor. Irmãos, quantas pessoas, eu temo que milhões de pessoas possam estar enganadas no mundo, professando uma fé a vida inteira, de forma fria, mecânica, sem se envolver, sem mergulhar em Cristo, sem servi-lo. E um dia vão ouvir: não te conheço. Porque não é o perfil de quem pede e recebe, não é o perfil de quem bate e se lhe abre, não é o perfil de quem busca e encontra. Cristo ensinou no Sermão do Monte que Ele vai favorecer essas pessoas. E logo em seguida Ele mostrou na prática quem são essas pessoas. Quem são esses a quem Deus olhará. Você não precisa ser uma pessoa humilde, miserável, doente, sem dinheiro. Não, você pode ser uma pessoa que tem uma vida maravilhosa. Ainda assim você é servo de Deus. E se você é uma pessoa miserável, que está sofrendo totalmente com a vida, ainda assim você é servo de Deus. E essas promessas são para você de qualquer forma. Mas não são para aqueles que negligenciam, para os frios, para aqueles que não querem permanecer com Cristo, para aqueles que têm pressa de se ausentarem de Cristo, como se fosse aquela visita que está nos desagradando e a gente quer que vá embora de casa, como se fosse isso. Não é esse perfil, irmãos. Então nós precisamos desenvolver esses elementos da fé cristã, e nós, os que já estão desenvolvendo, devem manter-se desenvolvendo esses elementos da fé cristã. Existe
Esse centurião conversou com Cristo, reconhecendo a autoridade superior a dele próprio, e obteve a aprovação, o reconhecimento de Cristo. E a porta se abriu. E olha que interessante. Essa porta se abriu para alguém que não estava buscando Cristo apenas para obter o que pedia. Porque logo que ele buscou a Cristo, como eu já disse, Cristo deu a palavra: eu vou curar teu servo. Eu vou curar. E mesmo assim ele continuou ali com Cristo. Mesmo após a palavra de cura, ele continuou ali com Cristo. Então a porta se abriu. Esse é o perfil. Aí a porta se abriu. Existe uma aplicação aqui, que é que quando nós reconhecemos a autoridade superior, a autoridade máxima que existe no universo, portas vão se abrir na nossa vida. Portas vão se abrir. Porque este é o sermão de Cristo, fiel e digno de toda aceitação. Ou seja, Cristo é a direção da vida, é o caminho da vida, é o manancial da vida, é da onde surgem as ordens para que as nossas veredas sejam aplanadas, para onde os nossos inimigos sejam afastados, para onde os muros invisíveis sejam construídos ao nosso redor, para onde o escudo da fé apareça nos protegendo contra os dardos inflamados do inimigo. Todas essas providências que nós precisamos para nós e para aqueles a quem nós nos importamos, todas essas providências vêm a partir de Cristo. Irmãos, quero lembrá-los das nossas confissões. Todo bem procede de Deus. Por mais boa intenção que você tenha, você não consegue produzir todo bem. Todo bem procede de Deus. Confiemos nele, irmãos. Ele é a saída das nossas vidas. E Mateus aqui capítulo 8, versos 14 e 15, nós vamos encontrar aquele que busca. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Pedro também não era um homem leproso. E Pedro também não era um homem com tanta autoridade social, secular, como tinha aquele centurião. Pedro não fez como o centurião que disse: eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Pedro recebeu Cristo na sua casa. Mas um dia, Pedro estava nu no barco. E quando Cristo se aproximou, ele temeu, ele tremeu totalmente. E se lançou ao mar e falou: não chegue perto de mim, porque sou miserável pecador. O Senhor é santo e eu sou miserável pecador. Eis o homem, voltemos lá a Isaías 66:2. Eis o homem para quem eu olharei, o que treme da minha palavra. Aquele que reconhece que minha palavra é poderosa, tanto para fazer levantar como para fazer cair. Aquele que reconhece que eu tenho poder tanto de favorecer, tanto de preparar um lugar maravilhoso de eternidade, sem dor e sem pranto, como já dissemos também, como tem o poder de preparar um inferno de fogo e penas eternas, onde o verme não morre e haverá dor e ranger de dentes. Aquele que tem autoridade para falar: concedo vida, e aquele que tem autoridade para falar: eis que esta noite pedirão a tua alma. Este ser todo-poderoso que se revelou nesta palavra, o homem para quem ele olha é aquele que treme da sua palavra. Senhor, eu não vou desafiar a sua palavra. Senhor, eu vou me submeter a ela. E a palavra diz treme mesmo, não apenas teme. Hoje em dia algumas pessoas falam assim: não, mas a religião quer escravizar as pessoas pelo medo. Não, nós não fazemos isso e todo mundo sabe que não. Nós só seguimos a Cristo, mesmo porque só pelo medo ninguém consegue manter esses padrões morais. Nós seguimos a Cristo por gratidão. Mas a palavra diz que aquele a quem Deus olha é aquele que reconhece esse poder, que vê esse poder. Irmãos, não sei se os irmãos têm notado como está se multiplicando o número de pessoas que blasfemam de Deus. Blasfemam de Deus sem temor nenhum. A palavra de Deus diz: ai daquele que cai nas mãos do Deus Altíssimo.
Quem poderá livrá-lo? Então Pedro, ele era aquele homem, ele representa aqui aquele homem que busca. Pedro não pediu por sua sogra, não foi até Cristo bater na sua porta, mas quando foi chamado, temente, largou tudo e o seguiu, deixou suas redes, deixou o seu barco, deixou o seu pai e seguiu. Lançou-se no mar quando Cristo se aproximou dele, porque ele disse: não chega perto de mim que sou pecador, terrível pecador, e o Senhor é santo. É como quem diz: eu serei fulminado aqui. A reação de Pedro ao ver Cristo aquele dia foi como de Daniel, quando o ancião de dias, que ele chamava, apareceu para ele, ele se jogou no chão, sua força se esvaiu, e ele falou: eu não sou digno, eu não posso ver. Foi a mesma reação dos pais, ou melhor dizendo, do pai de Sansão, que teve que ser consolado pela esposa. E aquele homem, quando Cristo apareceu para ele ali, que o anjo do Senhor com letra maiúscula ali, em Juízes 13, é Cristo. Quando Cristo apareceu para ele, e ele adorou, e ele se jogou no chão, e ele falou: ai meu Deus, nossa vida acabou porque vimos a Deus, Deus veio até nós não somos dignos, nós seremos consumidos. Ele tremeu. A mulher dele teve que fortalecê-lo. Homem, se ele quisesse nos consumir, ele já tinha feito isso. A mulher dele falou para ele, senão acho que ele ia estar lá esticado até hoje, porque ele tremeu. Irmãos, Pedro tremeu. Quando Cristo chamou: vem, vou fazer de você um pescador de homens. Ele abandonou as redes, abandonou seu pai, abandonou a empresa, ele tinha uma empresa de pesca, ele abandonou tudo e seguiu a Cristo. Pedro, ele viu um milagre acontecer dentro dele. Quando Cristo falou: me negarás 3 vezes, ele falou: não, de jeito nenhum. Mas quando Cristo foi para o pátio e ele estava junto, a empregada disse: és um dele? Ele falou: não, não sou. O parente de Malco, que é aquele que ele tinha arrancado a orelha, falou: você estava com ele? Ele falou: não, eu não estava não. O outro disse: não, mas você fala como eles. Ele começou a mudar o linguajar e fazer um linguajar mais popular para mostrar que não era. Este mesmo homem fraco que demonstrou medo aquele dia, foi o mesmo que estava diante do Sinédrio, quando aqueles homens falaram, cheios de autoridade humana, falaram para ele: Pedro, nós vamos te libertar, mas você nunca mais pregue Cristo. E ele, cheio de autoridade divina, falou: a nós importa agradar a Deus e não aos homens. Ele viu este milagre acontecer dentro dele mesmo, uma transformação absoluta. E ele deixou Cristo entrar na sua casa. E Cristo, então, quando entra ali, vê a sua sogra enferma e imediatamente cura aquela mulher, e aquela mulher começa a servi-lo. Eu dei até uma pausa aqui, irmãos, porque me veio uma recordação de como era a minha vida e de como ela ficou quando eu deixei Cristo entrar na minha casa. Quando Cristo entrou na minha casa. Como era a minha casa sem Cristo e como ficou a minha casa com Cristo. E eu quero dizer para os irmãos que Cristo é real e muito presente. E quando Pedro deixou então Cristo entrar na sua casa, o que havia queimando ali era uma pessoa. O que estava sendo consumido ali era uma pessoa. Uma pessoa estava sendo consumida por uma febre avassaladora. E ele curou logo. Muitas vezes, irmãos, quando nós deixamos Cristo entrar em casa, ele cura almas que estão queimando, que estão sendo consumidas. Quando nós deixamos Cristo entrar na nossa família, ele apaga todo o incêndio que está devastando as pessoas por dentro. Cristo, ele faz toda a diferença, como fez no calendário, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. E a palavra diz: eis o homem para quem olharei é este, o que treme da minha palavra, como Pedro tremeu. Portanto, irmãos, Cristo, eu quero fazer uma aplicação aqui, né? Não só Cristo, ele não tem poder apenas para curar enfermos físicos, mas no mundo febril, no mundo que está mergulhado por ambições, avareza,
violência, desejos, prazeres, busca por poder, neste mundo febril, Cristo ele tem poder de aplacar essa febre, aonde ele entrar. Eis o homem para quem olharei é este, o aflito, o abatido e o que treme da minha palavra. Cristo liberta o marginalizado da sua condição de rejeitado pelas pessoas. Liberta o servo do centurião para que seguisse normalmente a sua vida. Liberta uma mulher de febre que a consumia em vida. Qual febre pode estar consumindo a nossa alma? Por fim, para terminarmos, Mateus 8, 16 e 17 diz: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Cristo mostrou na prática o seu poder sobre o império espiritual da maldade, expelindo demônios. Seu poder sobre o corpo físico humano, curando doenças. E cumpriu a profecia de Isaías sobre ele mesmo. Tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. As principais doenças, as doenças incuráveis, são as doenças do Espírito. Ele curou todas elas. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, amigos e todos que ouviram esta proclamação, todos estão convidados a desfrutarem dos cuidados do Autor da vida. Submeta-se a Ele agora mesmo em oração. Peça-lhe, bata a sua porta. Busque a Ele com a mesma intensidade que deseja ser curado, ser assistido, ser beneficiado. Mantenha-se na sua presença e prove por você mesmo que sim, Cristo é real. E sua palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque você só vai provar